Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de enfermagem e saúde mental. Espero que todos estejam bem. Já pega água, cafezinho e vamos aí compreender um pouco mais dessa saúde mental, já saindo um pouco da parte histórica. Hoje eu programei para vocês a gente finalizar aquela aula da semana passada que a gente falou do histórico, né, das fases. Então, hoje já iremos entrar falando sobre a reforma psiquiátrica e as redes de atenção psicossocial. Essa aula sobre a rede de atenção psicossocial, eu vou introduzir hoje alguns conceitos com vocês, mas no decorrer do semestre a gente vai ter mais uma aula sobre essa temática, porque eu vejo que é algo muito importante, é algo que vai agregar muito na vida de trabalho de vocês, para quem for seguir essa área de saúde mental, trabalhar em algum CAPS, fazer algum concurso, alguma residência, então é algo que vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Então vamos dar continuidade aí ao contexto histórico, agora já entrando aí na reforma psiquiátrica no Brasil. Lembrem que o modelo de atendimento do hospital psiquiátrico, ele passou por diversas mudanças ao longo de anos. Como eu comentei, né, na aula passada, a gente veio evoluindo de uma forma bastante contemporânea, né, indo de um espaço aí de restrição e controle da loucura para uma prática que visa um olhar mais ampliado para o sujeito, para a pessoa, que anteriormente, infelizmente, essa prática não tinha esse olhar voltado para a pessoa. Então, todas essas transformações do atendimento psiquiátrico, elas se iniciaram com a reforma psiquiátrica, tá, gente? Então, entendam que a reforma psiquiátrica, ela veio aí como um movimento no Brasil que reivindicava melhores condições de tratamento a todos os sujeitos, a todas as pessoas com distúrbios mentais. E o que buscava essa reforma psiquiátrica? Hein? O que vocês acham? A reforma psiquiátrica, ela buscava uma forma de tratamento de forma mais humanizada, sem o uso de medidas violentas, sem o uso de medidas abusivas, além também, gente, de denunciar as práticas que se utilizavam ali por métodos invasivos, que degradavam a vida daquela pessoa, tá? Então, o início do processo da reforma psiquiátrica, deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu... O início do processo da reforma psiquiátrica, vou pegar o marca-texto que é melhor. Veio com o movimento sanitário. Não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram saúde pública, estudaram sobre o Sistema Único de Saúde, né? Foi ali mais ou menos nos anos 70, tá? E como eu falei para vocês, qual que foi, né, o conceito? Para que existiu a reforma psiquiátrica brasileira? Justamente para que houvesse a mudança do modelo de atenção e gestão nas práticas de saúde, né? Trabalhando ali na defesa do ser humano, trabalhando ali como saúde coletiva, trabalhando em forma de equidade na oferta dos serviços, onde todos tinham direito, tá? Com protagonismo aí dos trabalhadores e usuários do serviço de saúde, nos processos de gestão e produção de tecnologia de cuidado. Então, em resumo, o que eu coloco para vocês nesse slide, nessa parte? Que a reforma psiquiátrica, esse movimento aí que aconteceu ali em 1970, ele veio justamente para fazer essa mudança, para reivindicar melhores condições de tratamento para esses pacientes, para essas pessoas, tá? Então, lembra aí, quando falar movimento sanitário, foi mais ou menos na mesma época que isso aconteceu.
embora, né, gente, seja um pouco contemporâneo a reforma sanitária, o processo da reforma psiquiátrica brasileira, ele tem a sua história própria. Foi inscrita aí num contexto internacional de várias mudanças, tá? Por quê? Porque eles visavam ter uma superação da violência asilar. Lembra que eu falei para vocês que anteriormente as pessoas eram deixadas lá em asilos, não tinha tratamento humanitário. Então foi justamente para isso que ocorreu essa reforma psiquiátrica. Por quê? Várias pessoas que estavam envolvidas nesse processo aqui, ó, começaram a dar voz, começaram a falar, começaram a denunciar sobre o tratamento desses pacientes. Tratamento qual esse? Indevido, porque não eram tratados como seres humanos, tá? Então foi uma época, um marco que foi divulgado aí por pessoas jovens que eram profissionais desses hospitais psiquiátricos lá no Rio de Janeiro, e foram eles mesmos que acabaram fazendo essa denúncia nessa primeira fase aí da reforma psiquiátrica com muita indignação. E o melhor de tudo é que, através dessa fala, através desse grito, através dessas denúncias, realmente houve uma mudança aí do sistema, porque logo em seguida já veio a Constituição brasileira, já veio a criação do SUS, então isso ajudou bastante, tá? Então, a reforma psiquiátrica, ela foi fundada ali no final dos anos 70, tá? Na crise do modelo de assistência que era centrado no hospital psiquiátrico, na eclosão do outro, com alguns esforços aí dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. Então, esse processo da reforma psiquiátrica brasileira, ela veio também para sancionar várias leis, novas normas, tá? Com um maior conjunto de mudanças. Mudanças essas quais, professora? Nas políticas governamentais, no serviço de saúde. Então, coloquei aqui para vocês que houve, ó, olha a importância, houve uma transformação do sistema asilar. Por que eu achei interessante colocar as datas? Para vocês verem a evolução na história. Até a gente chegar a 1988, 1986, Constituição Brasileira, 1988, né? A conferência, e por aí começam a iniciar as mudanças, né? Tem uma ampliação ali do atendimento em saúde mental, fora dos hospitais, já quebrando aí o conceito, né, dos manicômios. Foi importante também essa questão, porque apesar de ter sido um processo lento, nesta época ainda havia uma exclusão na maioria da população que era vista como pobre e transformava, gente, a loucura em mercadoria, porque isso trazia dinheiro para aquelas pessoas. Daí, como eu falei para vocês, houve pessoas que começaram a se manifestar, começaram a denunciar essa violência, essa falta de igualdade e ineficácia do sistema. Então, para fechar aí essa questão da reforma psiquiátrica, o que eu quero deixar para vocês? Que a reforma psiquiátrica foi um processo político e social bastante complexo, tá? Ela foi composta por diversos atores, diversas instituições e forças de diversas origens, tá? Ela também conseguiu se incidir aí em diversos territórios, diversos governos federais, governo federal, governo municipal, governo estadual, nas universidades, no serviço de saúde, nos conselhos, nas associações, enfim, num território imenso, num território imaginário social, com uma grande opinião pública. Então, foi um marco muito importante, tá? Porque compreendeu também um conjunto de transformações de práticas, de valores culturais e sociais,
transformações de saberes, tá? Transformou o cotidiano da vida de vários serviços, de relações interpessoais, a vida de algumas instituições, tá? Então, além disso também, essa época da reforma psiquiátrica, ela foi marcada também por vários conflitos, por alguns desafios e vários impassos, tá? Porque foi um movimento muito forte. Olha aí a alavanca, olha aí a mudança vindo para a melhoria do sistema de saúde, né? Então, tomem nota, porque foi algo que marcou bastante. Coloquei aqui como segunda fase também um ponto muito importante, que já impacta aí como algo transformador, foi o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que também vem englobado por diversos grupos de pessoas que lutam pela melhoria desse sistema de saúde, pelo tratamento dessas pessoas com distúrbios mentais. Então, qual que foi o objetivo desse Movimento Nacional da Luta Antimanicomial? Eles diziam como objetivo por uma sociedade sem manicômios. Então, o ser humano ser incluso na vida social, ser livre, né, para ir e vir e serem tratados como ser humano. Então foi um marco também bastante importante nessa época aí, entre 1980 e 1988, já caminhando ali para a Constituição Federal, para a construção e criação do SUS, tá? Percebam a evolução. Então, entre os movimentos, né, que se iniciaram, esse movimento da luta antimanicomial, diversos outros movimentos, iniciou um novo processo de cuidado e prática da saúde mental, justamente pela luta, pela voz dessas pessoas. Então, como destaque aí vem também, além dessa luta antimanicomial, vem as Conferências Nacional de Saúde Mental, que foi ali entre 1987 e 1992, são realizadas justamente para discussões, traçar diretrizes, traçar melhorias. Logo em seguida também já veio aí a criação do Sistema Único de Saúde, né, na recente Constituição Federal, o qual serviu também para a construção de uma nova visão sobre saúde mental, onde já englobou aí a construção da Política Nacional de Saúde Mental, tá? E tomem nota que o foco de toda essa construção, de toda essa mudança, é o estabelecimento, gente, da garantia da cidadania dos usuários. Lembra que a saúde é de direito de todos. Então, foi nesse período que houve as primeiras experiências que se consolidaram para a melhoria do modelo de saúde mental, tá? É um modelo atual, claro, tá em constante transformação, em constante mudanças, mas que já evoluiu bastante, só não pode parar, tá? Então, essa terceira fase aí, com a Constituição Federal, com a criação do SUS, já vem aí numa linha de mudança para a construção da política nacional de saúde mental. Então, construção do SUS, né? Só para construir o raciocínio de vocês, eu não vou entrar nessas definições, porque vocês já estudaram sobre saúde pública, né? Essa questão do SUS, a substituição do modelo hospitalocêntrico, a criação da rede de atenção psicossocial. Aí já vem a questão dos CAPs, né? Com a criação do SUS, já vieram aí o Centro de Atenção Psicossocial, vieram o Núcleo de Atenção Psicossocial. Então, após várias discussões como seria estruturado esse modelo, esse novo processo de desinstitucionalização serviu, gente, de ponto de partida para a atual construção das estratégias de saúde mental que são vigentes hoje, né? Visualiza assim uma possibilidade grandiosa de ampliação do atendimento de acordo com a necessidade, dando um enfoque aí
mais na cidadania, nas pessoas, né, no atendimento, abrindo muitas possibilidades de haver a socialização desse indivíduo com o serviço e também com a população, porque saúde mental é isso, é inclusão, tá? Independente da patologia, independente do momento ali de estágio mental que aquela pessoa se encontra, a gente tem que trabalhar essa inclusão social e essa questão humana, tá? De olhar para esse paciente como olhar para uma pessoa que seja normal, tá? Sem discriminação, tá bom? Então, tentem lembrar sempre que agir com discriminação e com preconceito na saúde mental não é algo que vai contribuir com a sua prática de trabalho, tá bom? Então, tenham sempre isso em mente. Eu trouxe aqui essa lei, número 10.216, tá? Esse aqui é um slide importante, é uma lei que foi um marco também na saúde mental, lá na terceira Conferência Nacional de Saúde, lá em 2001, tá? Foi em abril de 2001 que foi sancionada essa lei, tratando a respeito da saúde mental e da proteção do usuário desse serviço, tá? Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dessa lei. O que ela redireciona, qual que é o formato da assistência psiquiátrica, qual que é o papel do Centro de Atenção Psicossocial, tá? Mas já com a criação, a priori, já vieram aí novas implantações, novos contratos de trabalho, várias pessoas já sendo privilegiadas aí por esse atendimento, tá? E eu vou passar um vídeo bem curtinho para vocês, só para vocês compreenderem um pouco melhor a respeito dessa questão dos direitos humanos, tá? Qual que é o valor disso nessa área, nessa prática, porque se essa temática ela não for enfrentada, ela não for abordada com bastante responsabilidade, a gente pode levar a um retrocesso. Então, tá aí a importância de não desistir, né, das ações, continuar ali fazendo as reuniões, as conferências, sempre buscando a melhoria da assistência contínua, justamente para a gente não cair nesse retrocesso e voltar a praticar coisas que não são humanas e ideais para as pessoas. Então, vamos assistir aqui bem rapidinho o vídeo. Só um minutinho. Deixa eu ver, cadê? Sumiu o play. Espera que já eu acho. Sumiu o play do vídeo. Depois eu volto, tento passar para vocês novamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, achei. Para manter o foco no desenvolvimento e continuar a progredir, é necessário. Para manter o foco no desenvolvimento e continuar a progredir, é necessário um pensamento fortemente fundado nos direitos humanos, relacionados à saúde mental e o uso de drogas. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Inúmeras questões nos ocorrem quando as drogas estão no centro do debate.
O consumo de drogas legais ou ilegais está presente em todas as classes sociais. Historicamente, a solução mais imediata é a retirada das pessoas de circulação. Mas hoje já se sabe que estratégias de segregação não beneficiam os indivíduos. Portanto, o que fazer? Para responder a essa pergunta, é necessário visualizar melhor o que ocorre com esses indivíduos e quais são suas verdadeiras necessidades. Para o reconhecimento da igualdade, os direitos humanos são assegurados por tratados internacionais. Porém, é na atuação da coletividade que tais direitos encontram efetividade. Esse aspecto confere responsabilidades a todos e promovê-la é assentar valores de dignidade e solidariedade. Contudo, a igualdade só é possível quando há reconhecimento das diferenças, cabendo à coletividade e, em especial, ao Estado, atuar para fazer cessar qualquer situação de inferiorização da cidadania, de qualquer indivíduo do grupo. Afirmar a igualdade de pessoas diferentes é um dos legados mais importantes da história da reforma psiquiátrica brasileira. O manicômio brasileiro, com sua antiga lógica de afastar o diferente, era um verdadeiro campo de concentração e deixou morrer de doenças, fome, frio ou tristeza centenas de pessoas ao longo do século XX. No fim dos anos 90, a reforma psiquiátrica brasileira se fortaleceu com a criação da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, CFP, e o surgimento de novos movimentos sociais da saúde foram pontos-chave dessa mudança. Porém, a criação de leis, convenções e declarações exige a atuação dos agentes interessados para garantir os objetivos de tais normativas, sustentar os avanços trazidos e não permitir que haja retrocessos. A lei antimanicomial brasileira não foge a esta regra. A Lei nº 10.216/2001 descreve as modalidades possíveis de internação psiquiátrica: as voluntárias, as involuntárias e as compulsórias. Internações voluntárias são aquelas em que o próprio paciente concorda com esta modalidade de atendimento. Já as internações involuntárias são requeridas por familiares ou responsáveis legais, independentemente da vontade do paciente. Por fim, as internações compulsórias são determinadas pelo Poder Judiciário. Todas as situações devem ter recomendação médica, obedecer aos prazos e formatos adequados com os princípios da reforma psiquiátrica e seguir estritamente os requisitos legais. Contudo, é indicado que essas internações sejam feitas em hospitais gerais, afinal, são situações que requerem ampla assistência, não somente da área da saúde mental. Devem ter curta ou curtíssima duração, e o tratamento propriamente dito, se indicado, deve ocorrer passadas as situações de crise. No caso dos usuários de drogas legais ou ilegais, precisamos ficar atentos para não permitirmos que a eventual avaliação moral dessas pessoas ameace a afirmação de sua igualdade. Promover saúde na lógica dos direitos humanos significa ir além da lógica estritamente sanitária, muitas vezes centrada na superação da doença ou transtorno, para assumir a lógica da busca do bem-estar físico e social. Nosso Sistema Único de Saúde é resultado de décadas de discussões e lutas, mobilizações e desafios. Ainda temos obstáculos a serem superados, mas numa perspectiva histórica, percebemos que os avanços são inegáveis. Esperamos que essa caminhada da reforma psiquiátrica e política de direitos humanos tenha lhe estimulado para atuar como um agente ativo nas mudanças na sociedade brasileira e no mundo. Bons estudos e bom trabalho. Disse tudo, né? Que eu comentei com vocês do início da aula até aqui. Então, é exatamente isso. Continuar o trabalho para que a situação não se reverta, tratar aí com bastante humanidade, né? Bastante humanização essas pessoas, com reconhecimento. E a partir de agora a gente vai
está especificando mais as leis, está entendendo quais são os tipos de CAPs, quais são as indicações, né? O mapa aí da nossa atenção básica de saúde. Então, nesse slide aqui, eu coloquei para vocês os principais marcos, né? Que aconteceram ali na década de 80, tá? Foi uma época marcada por um processo de redemocratização do nosso país, após 2 décadas de regime militar. Então, quais foram os pontos mais importantes que ocorreram nessa época? Tomem nota, tá? Desse slide, importante. Houve um movimento pela reforma sanitária, junto ali com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1886, junto com a Constituição Federal, né, que foi promulgada em 1988, tá? Em 1987, aconteceu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o 2º Encontro de Trabalhadores em Saúde Mental. E muito importante, que foi a quebra aí dos manicômios, foi um momento de luta antimanicomial, não só mudanças da estrutura física, né, mas também de estruturas ideológicas. Essa data aqui, ela tá errada, tá? É 1986, não 1800, 1900, tá bom? Perdão aí pelo erro de digitação. Então, esses foram os principais pontos. E na década de 90, né, já ali com a criação do SUS, de importância temos aqui a Portaria 189 de 1991 e a 224 de 1992, onde o Ministério da Saúde, ele traz aí a institucionalização e a reforma psiquiátrica, regulamentando de forma nacional o CAPS e o NAPS, tá? Então, foi na década de 90 que houve esse marco da regulamentação de forma nacional do nosso sistema de saúde, essas pessoas que sofrem de doença mental. Então, aqui só para título de curiosidade de vocês, as portarias que eu citei no slide anterior, não vou me prolongar, vocês têm acesso na íntegra, tá? A essas leis, a essas datas. Isso aqui vai ser muito importante para quem tiver o interesse de prestar concurso, fazer residência médica, tá? Então, em um outro momento, vocês podem estar buscando esse estudo. Então, vamos lá. Foi um século bastante marcado por legislação que, através dessa legislação, solidificou a nossa reforma psiquiátrica. Então, esse é o modelo da psiquiatria do século XXI, o século que estamos vivendo atualmente, tá? Essa lei de Paulo Delgado é a lei mais importante em se tratando da evolução do marco em saúde mental. É aquela lei que eu havia falado para vocês agora há pouco. Em 2001, a Lei 10.216. Por quê, professora? Essa lei, ela redireciona o formato de assistência psiquiátrica no Brasil. É através dessa lei que ocorre ali a promoção de ações de mudança na estrutura do atendimento. Acontece também uma melhoria no acesso do tratamento de acordo com a demanda do paciente, né? E uma maior inserção da família dentro desse cenário. A lei também, gente, ela visa aí um cuidado do usuário no serviço de saúde mental, um cuidado mais humanizado, excluindo a prática daquele modelo manicomial que era ofertado anteriormente. Então, essa lei, ela vem também para que os atendimentos eles sejam realizados com a integração da rede de saúde existente, que no caso é o SUS, né, e os seus dispositivos. Então, após a validação dessa lei, foi abolido a antiga estrutura de assistência à saúde mental, que colocava sob internação os pacientes sobre aquelas condições extremamente desumanas que eu comentei com vocês, de tratamento de cuidados que eram prestados como se eles fossem
como se eles não fossem ser humanos, né? Lembrem lá da nossa aula passada. Então, foi uma lei que veio realmente para fazer uma mudança aí do sistema, do modelo, tá? E redirecionar aí a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de um tratamento de serviço de base comunitária, um atendimento de serviço digno, tá bom? Então, aqui no século XXI também entra como marco a terceira Conferência de Saúde Mental. Em 2002, houve a criação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, né, psiquiátricos, onde as pessoas passavam avaliando o atendimento, fazendo uma auditoria. Lá em 2003 também houve a criação, né, foi sancionada aí mais uma lei, a lei do programa de volta para casa, a gente já vai falar dele também. Então, mais como ponto de atenção, para título de curiosidade de vocês, dos marcos mais importantes que ocorreram. Então, aqui, né, a legislação da Lei 10.216, lá de 2001. Essa lei, como eu já falei para vocês, ela dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo, a palavrinha-chave aqui, ó, de assistência em saúde mental. Este foi o tema da terceira Conferência Nacional, Cuidar Sim, Excluir Não. Vocês estão verificando tanto que eles têm falado de exclusão? Então, é justamente o sistema, ele quer trabalhar com a inclusão social e não a exclusão. Já essa portaria aqui de 2016, ela dispõe sobre a homologação do resultado final para o Programa de Avaliação dos Serviços Hospitalares de Psiquiatria, que é o que eu acabei de falar para vocês também, onde ocorrem as visitas, fazem as auditorias para ver se o serviço realmente ele está sendo feito de maneira correta. Então, como essa portaria de 224 de 92, ela é bastante importante e vista, eu trouxe os pontos principais, né, as diretrizes, os seus princípios, a responsabilidade da gestão local, a participação social, equipe multiprofissional, diversidade de métodos e técnicas terapêuticas, continuidade da atenção em vários níveis, tá? Então, ela ocorre também com atendimento ambulatorial, que nele se enquadra as unidades básicas, o centro de saúde ambulatório, os NAPs e também os CAPs, tá? Tem incluso o atendimento hospitalar, eu não estou falando de manicômio, eu estou falando de atendimento hospitalar, hospital dia, serviço de urgência psiquiátrica em hospital geral, leito ou unidade psiquiátrica em hospital geral, os hospitais eles têm que ter, né, leitos de retaguarda aí para psiquiatria, hospitais também especializados em psiquiatria, traz aí a proteção dos direitos dos portadores de transtornos mentais, direcionando o modelo assistencial em saúde mental. Ele colocou na lei também para prever a punição em caso de internação que ela ocorra de forma involuntária e arbitrária, tá? Então, o artigo 1, ele traz com direitos e proteção, assegurando sem discriminação, tá bom? O artigo 2, ele traz a garantia do atendimento, como eu falei para vocês, respeito e humanidade, proteção contra o abuso, sigilo, é uma responsabilidade do Estado. A internação ela só deve ocorrer quando insuficientes os recursos extras, garantia de reabilitação psicossocial de forma assistida, tipos de internação psiquiátrica, como a gente viu lá no vídeo, eu vou citar novamente para vocês. Ela pode ocorrer de forma voluntária, involuntária e compulsória. Qual que é a diferença, né? Lá no artigo 8, traz para a gente a definição da internação psiquiátrica voluntária e involuntária. A involuntária, a própria palavra diz, né? Deve ser comunicada ao Ministério Público até 72 horas. O término da internação involuntária se dá por solicitação escrita do familiar, ou a pessoa que seja responsável de forma legal por aquele cliente.
ou também pode ocorrer quando estabelecida pelo especialista responsável pelo tratamento, no caso psiquiátrica, tá? Então, essa forma involuntária, ela envolve aí várias pessoas, né? O Ministério Público, a pessoa responsável, o psiquiatra, tá? Então, tomem nota aqui desse conceito. Já a internação compulsória, ela é determinada pela legislação como algo vigente, como algo que foi determinado ali pelo juiz competente que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quando a salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, tá? Então, esse aqui é o modelo de internação compulsória. Ele é determinado pela legislação vigente ali do seu município, né? É o juiz competente ali daquela vara, ele que vai ser o responsável por levar em conta as condições de segurança daquele estabelecimento, quando a salvaguarda do paciente, dos internados e dos funcionários. Quando houver a evasão ou a transferência ou algum tipo de intercorrência ou acidente clínica grave, falecimento, isso será comunicado pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, tá? Ou a representante legal do paciente, bem como a autoridade sanitária responsável. Eles estipulam aqui um prazo máximo de 24 horas da data da ocorrência. E o artigo 11, ele traz que as pesquisas científicas para fins diagnóstico-terapêuticos, elas não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, tá? Então, tem que ter esse consentimento. Se ele não conseguir responder, tem que ter um representante legal que faça isso por ele, sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Então, alguns dados de números, só para vocês terem conhecimento, 3% da população, ou seja, 5 milhões de pessoas, hoje sofrem de transtorno mental severo, ou seja, necessitam de cuidados contínuos. Já 9% da população, que corresponde a 15 milhões de pessoas, elas sofrem de transtornos mentais menos graves. Necessitam ali de um atendimento eventual, algo ali que é pontual, tá? Não é de forma regular. E de 6 a 8% da população, que corresponde a 11 milhões de pessoas, sofrem de transtornos mentais devido ao uso de álcool e outras drogas. Já essas pessoas, elas necessitam de um atendimento regular. É muita coisa, né, gente? Eu acho. E 56% da estratégia de saúde da família traz alguma ação em saúde mental. Então, aqui é o mapa geral da atenção básica que eu trouxe para vocês, tá? Só a título de curiosidade também, para vocês enxergarem onde está o Centro de Atenção Psicossocial. Ele está aqui, ó, fora da UBS, né? Eu tenho a porta de entrada, que é a minha UBS, e a partir daí, esse cliente, esse paciente, ele vai ser direcionado para onde compete o tipo de atendimento. Então, a gente tem a unidade básica de saúde como porta de entrada, eu tenho o centro de atenção psicossocial, né? Que são os CAPs, que realizam esse atendimento dessas pessoas. E, professora, onde estão os hospitais psiquiátricos, né? Que a gente ouvia falar tanto lá anteriormente, né? Cadê eles? Eles não existem mais, né? Foi justamente naquela lei de 2011 de Paulo Delgado, a 10.216, que houve a mudança. Foi nessa lei que houve a extinção gradual dos hospitais psiquiátricos, onde eles foram substituídos pela criação de serviços que funcionam a partir de outra lógica de cuidado. E que lógica de cuidado é essa, professora? O que mudou? O que mudou como algo extremamente importante? A inclusão, o respeito, a reinserção social dessas pessoas e a individualização. Então, cada um é tratado da maneira que merece, tá? Essa lei ela foi muito importante. Então, vamos abordar aqui de forma objetiva, tá? Lembra que posteriormente eu vou estar abordando isso aqui com vocês de uma forma mais abrangente, mas para hoje
É mais para vocês conhecerem que existe essa Política Nacional de Atenção Psicossocial, qual que é a finalidade e o que engloba, quais são os programas vigentes, tá? Então, a finalidade dessas políticas é criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, tá? Pessoas também que têm necessidades decorrentes aí do uso de drogas, do uso de álcool, do uso de crack, dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, ele traz esse programa para a gente, tá? Ele tem esse serviço, ele tem diretrizes que tratam essas pessoas que são dependentes e que sofrem de algum transtorno mental. O objetivo geral da rede de atenção psicossocial é justamente ampliar o acesso, tá? Ampliar o acesso a esse tipo de atenção e a toda a população, sem discriminação, tá? Então, promove o acesso das pessoas com transtornos mentais, com necessidades decorrentes do uso de álcool, de drogas, de cracks. Essa política também de atenção psicossocial, ela garante e articula ali a integração dos pontos de atenção das redes de saúde num determinado território instituído, né? De forma ali qualificada no modelo do cuidado, por meio de quê, professora? Pelo meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo, da atenção também às urgências. Os objetivos específicos, quais são eles? Promover o cuidado em saúde, especialmente para aquelas pessoas que estão inclusas em grupos vulneráveis. Quem são eles? Adolescentes, crianças, jovens, pessoas em situações de rua e populações indígenas. Tem como objetivo também prevenir o consumo e a dependência de drogas, álcool e também do crack. Tem como objetivo reduzir danos provocados pelo consumo dessas drogas, promove a reabilitação e a reinserção dessas pessoas, como eu já falei para vocês, tá? Promove aí a reabilitação e a reinserção, né? Promove também mecanismo de formação permanente aos profissionais de saúde, desenvolvendo, trabalhando numa área de educação continuada, onde eles possam estar capacitados para poder acompanhar e influenciar essas pessoas que estão passando por esse problema. Então, acaba também sendo um objetivo desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos, em parceria com a organização governamental e também a sociedade civil, tá bom? Então, aqui está o modelinho também do nosso mapa da atenção básica em saúde. Tem o CAPS, né? Aí como um atendimento especializado para essas pessoas, uma atenção psicossocial especializada. Tem também um programa de atenção residencial de caráter transitório, onde acontece ali uma unidade de acolhimento adulto e infanto-juvenil, com as comunidades terapêuticas, aí vai depender da indicação, tá? Existem também estratégias de desinstitucionalização, onde ocorrem aqui de novo serviços residenciais terapêuticos, tá? Aqui dentro dessa estratégia tem um programa que é chamado de Volta para Casa, tem a reabilitação psicossocial, onde está disponível programas de emprego e renda, empreendimento solidário, cooperação social, tudo isso, gente, para trabalhar a inclusão desse ser humano na nossa vida, tá? E também tem a opção da atenção hospitalar, que são os leitos ali, a enfermaria no hospital geral, que ficam disponíveis para esse atendimento, ali por uma crise, né, no atendimento de urgência e emergência, o SAMU, a UPA 24 horas e a unidade básica de saúde. Então, é mais ou menos nesse fluxo que ocorre aí a atenção em saúde mental com esses programas, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o conceito do CAPS, o que engloba, quais são as características e definições. O CAPS, ele é um serviço de saúde aberto, tá, gente? E comunitário do Sistema Único de Saúde. É um lugar de referência para tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais,
que sofrem com neurose, com psicose, ou qualquer tipo de quadro que prejudique ali a sua relação, né? Cuja severidade e a persistência justifica a permanência num dispositivo de cuidado intensivo, de cuidado comunitário, que seja personalizado, onde ocorre a promoção da vida dessa pessoa, tá? Então, o CAPS ele foi instituído pela portaria lá em 1992 e tem como função aí substituir as internações em hospitais psiquiátricos e oferecer, palavrinha-chave, atendimento diário à sua rede de abrangência, de acordo com o mapa ali, né? Realizando acompanhamento clínico, fazendo a reinserção psicossocial desses usuários. Através de quê, professora? Tem vários programas, tem várias opções. Lá tem exercícios, né? Tem oficinas de pintura, de bordado, tem lazer, tem trabalho que é ofertado, justamente para realizar esse fortalecimento do laço entre a família e a comunidade. Olha a reinserção social aí mais uma vez, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, essa rede de atenção psicossocial ela se classifica aí de acordo com o porte de cada município e ela pode ser subdividida nessas características, ó, isso é importante. CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS I, CAPS AD e seguem aí as seguintes características para cada um. Então, municípios de até 20 mil habitantes já se inclui aí a implantação de uma rede básica com ações de saúde mental. Aqui, a literatura ela diverge um pouquinho. Tem livros que falam que é a partir de 15 mil e tem livros que falam que é a partir de 20, tá? Então, municípios entre 20 a 70 mil já tem a inclusão aí do CAPS 1 e com a rede básica de ações de saúde mental. Já os municípios com mais de 70 mil habitantes, até 200 mil, já tem indicação aí para a implantação do CAPS 2, para o CAPS AD e para a rede básica com ações de saúde mental. E municípios maiores, grandes cidades com habitantes acima de 200 mil, tem literatura que traz também como 150, já tem a inclusão aí do CAPS 2, o 3, o AD, o CAPS I, e a rede básica com atenção aí de ações de saúde mental e capacitação do SAMU, tá? Então, não se preocupem com esses números, eu vou voltar com vocês falando de cada um. Isso é importante, tá? Eu preciso que vocês entendam, que vocês compreendam essas diferenças e essas características. Isso é importante, tá? Não se esqueçam. Então, vamos lá. No CAPS, ocorrem o quê? São serviços de saúde de caráter aberto e comunitário que compõem a rede de atenção psicossocial. Ele é constituído por uma equipe multiprofissional que atua ali sobre a ótica interdisciplinar. Quais são as atividades que são realizadas dentro desse CAPS, professora? Então, são realizadas atividades ali prioritariamente em espaços coletivos, né? A não ser que o paciente tenha uma indicação, que ele esteja num estágio de bastante agressividade, aí ele é tratado da forma como ele deve para aquele momento de crise, tá? Mas a maioria das vezes esse espaço ele é coletivo, de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde das demais bases, tá? Então, aqui é o conceito desses núcleos aí de centro de atenção psicossocial, os NAPs, CAPs, né? São unidades de saúde locais regionadas que contam com a população adscrita definida pelo nível local e que oferece atendimento de cuidados intermediários, ali intercalando ali entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, tá? Podendo ser em 2 turnos de 4 horas por equipe multiprofissional. Então, esse CAPS ele pode se constituir como uma porta de entrada da rede de serviço para ações relativas à saúde mental, tá? Também
atendendo alguns pacientes que são referenciados de outros serviços de saúde, pode ter essa opção também. Dependendo do tipo de CAPS, ele pode funcionar de forma 24 horas por dia. A gente vai ver qual que é esse tipo de CAPS que atende de 24 horas, durante 7 dias da semana. Então, cada um tem suas características. E é isso que a gente vai estudar agora. E trazendo aqui a parte do recurso humano, a equipe técnica mínima, gente, para atuação no CAPS, para atendimento ali de 30 pacientes por 4 horas, qual que é a composição dela? Isso é importante. Então, eu preciso ter um médico psiquiátrica, um enfermeiro e 4 outros profissionais de nível superior, podendo ser ele o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o assistente social ou qualquer outro profissional necessário para a realização do trabalho ali que seja indicado, tá? E os profissionais de nível médio e elementar também são necessários para o desenvolvimento de algumas atividades. Aqui está a diretriz de como implantar um CAPS, o que é necessário, tá? O Ministério da Saúde ele tem um incentivo antecipado para poder realizar essa implantação do serviço, então tem uma verba destinada já. Cada CAPS tem um valor definido, o 1 é 20 mil, o 2 é 30 mil, tá? O 3 é 50 mil. Então, isso vai depender muito da região que vai ser instalado, das necessidades, das prioridades, tá? E quando ocorre a liberação desse recurso, se o sistema ele não for implantado em 90 dias, o recurso recebido ele deve ser devolvido para o Ministério da Saúde, tá? Então, acaba ocorrendo uma transferência aí desse incentivo em parcela única para os respectivos fundos, seja ele do Distrito Federal, do município ou do Estado. Então, reforçando aqui para vocês as modalidades do CAPS, eu tenho o 1, o 2, o 3, o AD aqui de novo, o CAPS AD aqui de novo e o I. Então, vamos entender cada modalidade de cada um aqui. Essa é a portaria de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, tá? Só a título de conhecimento, onde estabelece aí a revisão das diretrizes para fazer a organização da atenção básica no âmbito do SUS. Então, bora lá porque interessa para nós. CAPS 1, qual que é a Constituição? Ele atende, gente, pessoas de todas as faixas etárias, tá? Mas de forma prioritária, pessoas que estão ali em intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistente. Então, foca aí nas palavrinhas mágicas. Todas as faixas etárias, pessoas que passam por sofrimento psíquico decorrente de transtorno mental grave e persistente. Pode ser relacionado ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas ali que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Então, como eu falei para vocês, diverge a literatura. Eu coloquei 20 mil habitantes porque a maioria traz como 20, mas tem literatura também que traz como 15, tá? Então, fiquem atentos aí a esses números. Então, CAPS 1, municípios acima de 15 a 20 mil habitantes. Atende todas as faixas etárias. Já o CAPS 2, o que ele traz para a gente de características? Já atende aqui, ó, prioritariamente, pessoas com intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais e graves. Também relacionado ao uso de substâncias psicoativas, outras situações clínicas que impossibilitam estabelecer os laços aí, e são indicados já aqui, ó, para municípios com a população acima de 70 mil. Tomem nota desses números, tá? Então, o CAPS 1 de 15 a 20, o 2, 70 mil. Já o 3, ele atende prioritariamente pessoas com intenso sofrimento psíquico também, decorrente ali, né, de transtorno mental, relacionado ao uso também de substâncias, igual o outro, substâncias de situações clínicas que impossibilitam aí, né, estabelecer os laços. Porém, esse serviço ele já é diferenciado do 1 e do 2. Por quê, professora? Porque ele permite, ó, atendimento de serviço de atenção contínua. Lembra que eu falei para vocês que tinha um serviço que funcionava 7 vezes na semana, 24 horas por dia? Então, é o CAPS 3, tá? Então, essa opção aqui, ela funciona
de forma contínua, incluindo feriado, final de semana. Então, ela oferece uma retaguarda clínica para esses clientes, para esses usuários, tem acolhimento noturno, tá? E tem outros serviços também de saúde mental, incluindo aqui no CAPS 3 o CAPS AD. O CAPS AD é um serviço que ele é específico apenas para usuários de álcools e outras drogas, tá? Então, o CAPS 3 ele é algo mais grande, requer um recurso maior de dinheiro financeiro e é permitido a criação apenas em locais que têm uma população maior de 150 mil habitantes. Então, já tome essa diferença aí. O CAPS AD, né, que é o CAPS Álcool e Drogas, trata dessas pessoas. Também envolve pessoas de todas as faixas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do crack, álcool e outras drogas, tá? Aqui já fecha um pouco o atendimento apenas para essas pessoas. E a população mínima aqui são cidades com população acima de 70 mil habitantes. Tem o AD também, classificação 3, vem ali mais ou menos junto com o CAPS 3. Mesma coisa, atende pessoas de todas as faixas etárias com uso de crack, álcool e outras drogas. Só que o 3, ele também tem um serviço de atenção contínua, tá? Ele funciona 24 horas por dia, inclui feriado, finais de semana, oferta aquela retaguarda clínica, tá? Do acompanhamento noturno. E já para essa modalidade, eu também mudo a minha numeração. Aqui é permitido em municípios que têm uma população acima de 150 mil, tá? Então, se eu estiver indo um pouquinho mais rápido, vocês voltem nos slides, tomem nota aí dessa numeração que vai ser importante para a vida de vocês. E o CAPS AD4, ele já vem aqui, ó, atendendo adultos, crianças e adolescentes, também com grave e intenso sofrimento decorrente do uso do crack. Tem um serviço de atenção contínua, também com funcionamento 24 horas, incluindo ali o feriado e o fim de semana. Oferta assistência de urgência e emergência, contando com leitos de observação, tá? Então, aqui, ele é maior ainda. E para que ele seja implantado, eu preciso ter uma população acima de 500 mil habitantes, tá? Então, ele é bem grande, esse serviço aqui do CAPS AD4, certo? E o CAPS-I é o CAPS implantado para o atendimento infanto-juvenil, tá? Então, ele atende crianças e adolescentes que também estão ali em intenso sofrimento psíquico decorrente aí de algum transtorno mental grave, persistente, pessoas infanto-juvenis que fazem uso de substância psicoativa ou qualquer situação clínica, tá? Que impossibilita estabelecer os laços. Então, para esse tipo aqui de implantação, são municípios que tenham acima de 70 mil habitantes também, tá bom? E aqui eu trouxe só como curiosidade mesmo que existem, né? Além dos CAPs, existem serviços residenciais terapêuticos que são regidos ali pela portaria do Ministério da Saúde, que são moradias e casas inseridas ali preferencialmente na comunidade, que estão destinadas a acolher esses portadores, essas pessoas que têm transtorno mental, tá? Que estão egressos ali da internação psiquiátrica de longa permanência, que não tem nenhum suporte social, nem laço familiar. E o objetivo desse serviço é fazer a inserção social dessa pessoa na comunidade, tá bom? Então, isso aqui eu trouxe nesse slide a oferta das terapias, dos atendimentos. Então, a equipe multiprofissional é ela que manda aqui, tá? Então, tem o serviço social, tem o psiquiatra, a psicologia, a enfermagem. Então, em conjunto, a gente traça ali uma meta, um plano terapêutico para o atendimento dessas pessoas. Tá bom? Então, essa aqui é a modalidade de residência. Ela é subdividida em tipo 1 e tipo 2. Fala qual que é a população, qual vai ser o tipo de usuário que vai poder fazer esse tipo de programa, quantas pessoas podem morar nessa casa, qual que é o foco do cuidado e qual que é a equipe de profissionais que precisa para fazer esse atendimento. É só por curiosidade também, tá? Não precisa se preocupar com isso daqui.
Outro programa também que existe é o programa de volta para casa, tá? Ele é regido aí pela portaria de 2003, então, para conhecimento de vocês também existe esse programa, essa portaria, que vem aí como assistência, um acompanhamento e integração social de volta para esse usuário, tá? Então, geralmente são pessoas que são acometidas de transtornos mentais e com uma história longa de internação hospitalar. Então, essas pessoas elas vão ser acolhidas, tem um auxílio e reabilitação psicossocial também no valor de R$ 240 por um ano, para que ele recomece a sua vida na inclusão social, certo? Vários municípios já foram beneficiados com esse programa e tem tido boas respostas. E também existe o Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares, que é o que eu falei para vocês lá no início da aula, onde as equipes realizam vistorias em todos os hospitais psiquiátricos públicos e também conveniados, justamente para identificar a realidade dos problemas, a classificação dos hospitais, se é um hospital de boa qualidade de assistência, se está com a qualidade suficiente, se necessita de algum tipo de adequação em nova vistoria, se é um hospital que tem baixa qualidade. Então, é de extrema importância esse programa, porque é ele que vai trazer aquela auditoria ali do que precisa ser feito, tá? Então, já finalizando a aula, eu trouxe essas fotos só para vocês terem uma noção aí de como é feita a tratativa, de como que é feito esses atendimentos, tá? Então, é um trabalho bem gostoso de se realizar também. Você acaba trabalhando ali num ambiente extremamente acolhedor, tá? Tem momentos difíceis, lógico, os pacientes em crise, eles assustam bastante as pessoas que estão em sua volta, mas é questão de propósito. Se for algo que você goste, se for algo que você propôs para a sua vida, eu tenho certeza que você vai fazer com muita responsabilidade e cuidado. Então, para a gente finalizar aqui essa aula de hoje, a reforma psiquiátrica, percebam que ela passou por vários períodos históricos de lutas e reivindicações, que o usuário desse sistema ele pôde ser reconhecido como cidadão e sujeito com potenciais, né? Onde juntamente aí com a comunidade ele conseguiu promover ações de tratamento, saindo daquele antigo modelo de internação, onde o usuário era reduzido a um mero portador de um transtorno, como uma cidadania diminuída. Então, o modelo que temos hoje é um modelo de cidadania que ele é bastante assertivo. Lógico, né, que sempre tem alguns problemas, ainda acontecem algumas desigualdades, mas a gente já evoluiu muito em se tratando de reforma psiquiátrica. Como eu trouxe aqui para vocês, foram muitas conquistas, tá? Então, alcançou várias coisas aí ao longo desses anos, conseguiu articular, né, várias redes de ações que visam a promoção da saúde, que foi o que a gente acabou de comentar, o que eu acabei de falar para vocês, vários aspectos que formam o indivíduo, que o inclui nessa situação aí do mundo real, essa inclusão social. Então, eu trago esse paciente para a família, eu incluo ele na cultura, né, que vive a sociedade, onde nós, seres humanos que não temos problemas psicológicos, estamos inseridos. Então, finalizo aqui com uma reflexão de que foram muitas conquistas e quebras de barreira que a reforma psiquiátrica alcançou. Mas lembre-se, né, que tudo isso continua em constante evolução. A gente não pode parar, tá? Sempre irão surgir novos desafios para a saúde mental, o que mostra, gente, que a reforma psiquiátrica ela precisa continuar a evoluir, tá? E a compreensão da sua gênese, da sua história, tá? Ela dará aí pra gente apontamentos para o caminho futuro, tanto da vida profissional quanto da vida dessas pessoas. Então, essa foi a bibliografia que eu utilizei, tá bom? Eu espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa da aula. Estou à disposição para discutir, tirar dúvidas
e até a próxima aula, tá? Eu volto aí já iniciando as discussões sobre os principais temas, as principais patologias. Então, um grande abraço aí em todos.